Oi, tudo bem? Meu nome é Adriana e esse é o meu sinal. Hoje a aula é de história e o tema é a história da educação de surdos no Brasil e no mundo. Idade Antiga. Em Roma, acreditavam que os surdos eram pessoas castigadas ou enfeitiçadas. Os surdos eram abandonados e feitos de escravos. Na Grécia, os surdos eram considerados inválidos e um incômodo para a sociedade, sendo condenados à morte ou escravidão. No Egito e na Pérsia, os surdos eram considerados criaturas privilegiadas, enviados dos deuses para se comunicar com eles em segredo. Havia um sentimento humanitário e de respeito. Os surdos eram adorados. No entanto, tinham uma vida inativa e não eram educados. O filósofo Aristóteles acreditava que quando não se falava, não possuíam linguagem. O pensamento. De todas as sensações, é a audição que contribui mais para a inteligência e o conhecimento. Idade Média. Os surdos ainda eram considerados sujeitos estranhos e, como punição, eram jogados na fogueira. Como eram incapazes de confessar seus pecados, foram proibidos de receber a comunhão e de se casar. Haviam leis que proibiam os surdos de receber herança e de ter qualquer direito como cidadão. Em 700 depois de Cristo, John Beverley ensinou um surdo a falar pela primeira vez. Ele foi considerado o primeiro educador de surdos. Idade Moderna. O médico e filósofo Girolamo Cardano, 1501 a 1576, afirmava: a surdez e mudez não é impedimento para desenvolver a aprendizagem. E o meio melhor de um surdo aprender é através da escrita, e que era um crime não instruir um surdo mudo. Ele utilizava a língua de sinais e a escrita para se comunicar com os surdos. Na Espanha, Pedro Ponce de León criou a primeira escola para surdos. No monastério de Valladolid, inicialmente ensinava latim, grego, italiano, conceitos de física. E astronomia a dois irmãos surdos. Em 1613, Frei de Melchior Yebra publicou o livro Refugium Informorum,
no qual descreve e ilustra o alfabeto manual. Juan Pablo Bonet, 1579 a 1623. Foi o primeiro a falar sobre método oral da educação de surdos. Em 1700, Johann Conrad Amon desenvolveu e publicou o método de fala e de leitura labial. Em 1755, Samuel Heineck, o pai do método alemão, fundou a primeira escola de oralismo puro. Charles Michael de Lepé, 1712 a 1789. Fundou a primeira escola pública para surdos. Em 1760, Thomas Brandwood fundou a primeira escola para surdos na Inglaterra, na qual ensinava aos surdos os significados das palavras e sua pronúncia. Idade contemporânea. O francês Pierre Desloges, defensor da língua gestual, foi o primeiro surdo a publicar um livro. Em 1802, nos Estados Unidos, Jean-Marc Itard afirmava que o ensino de língua de sinais implicava o estímulo de percepção de memória, atenção e sentidos. Em 1846, Alexandre Melville Bell criou o código de símbolos, a fala visual, na qual utilizava desenhos dos lábios, garganta, dentes, língua e palato, para que os surdos repetissem. Os movimentos e os sons indicados pelo professor. Em 1855, o surdo francês Mr. Ernest Root veio para o Brasil para educar os surdos brasileiros. Através de um programa especial que consistia em usar o alfabeto manual e a língua de sinais francesa. Como não havia escola especial, solicitou então ao imperador Dom Pedro II um prédio para fundar uma escola. Por que Dom Pedro II tinha interesse na educação de surdos? Dom Pedro II tinha um neto surdo, filho da princesa Isabel, que era casada com o Conde de, parcialmente surdo. Então,
Em 1857, no dia 26 de setembro, foi fundado o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira escola brasileira a trabalhar com língua de sinais. Mas, em 1880, em um congresso em Milão, na Itália, ficou proibido o uso da língua de sinais, devendo ser substituído o ensino em língua de sinais pelo oralismo. A língua de sinais foi proibida, pois destruía a capacidade da fala dos surdos, que seriam preguiçosos para falar. As escolas para surdos se transformaram espaços de reabilitação de ortopedia da fala e de normalização de indivíduos anormais. Em 1911, um decreto muda a condução do ensino no INES para o método oral puro. Mas, mesmo assim, os surdos continuaram usando sinais fora da sala de aula. Em 1929, foi criada a primeira escola de surdos em São Paulo, no dia 15 de abril, o Instituto Santa Terezinha, que até 1970 só atendia meninas surdas. Em 1970, o oralismo predomina na educação dos surdos. O desconhecimento e a falta de convivência com os surdos provoca prejuízos na cultura surda, empobrecimento da língua de sinais e a falta de informações sociais. Chega neste período ao Brasil a comunicação total. Nessa abordagem educacional, foi permitida a prática de uma série de recursos: língua de sinais, leitura orofacial, utilização de amplificação sonora, alfabeto digital. Os estudantes surdos poderiam expressar-se da maneira que achassem mais conveniente. A intenção era facilitar a aquisição da língua oral e da escrita. Nos ambientes escolares, o uso dos sinais ocorria, porém obedecendo à estrutura da língua portuguesa. Eles chamavam essa estratégia de português sinalizado. Mesmo com a intenção de facilitar a aprendizagem, o português sinalizado produzia certa confusão para o aluno surdo. Em 1987, foi fundada a FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. O maior objetivo da FENES tem sido divulgar a língua brasileira de sinais, Libras. Ao longo dos anos, a FENES esteve envolvida em várias atividades,
como encontros, seminários, cursos e etc., que sempre visaram esclarecer para a sociedade a importância de respeitarem a forma de comunicação surda, sua cultura, sua história de evolução, enquanto minoria linguística, que há séculos vem lutando pelo espaço e reconhecimento de direitos que lhes são inerentes. Em 2002, foi aprovada a Lei número 10.436, de 24 de abril, a chamada Lei de Libras. A língua brasileira de sinais passou a ser reconhecida por lei como a segunda língua oficial do Brasil. A partir daí, começou a luta pela escola que melhor atenderia ao surdo. Na época, haviam as escolas inclusivas, pois achavam importante a socialização da pessoa surda. No entanto, os professores não utilizavam a Libras, então o surdo ficava em sala sem compreender perfeitamente o que era ensinado. Em algumas escolas existiam intérpretes, mas o conteúdo que era ministrado pelo professor era preparado para alunos ouvintes e o intérprete tinha que se esforçar para fazer o surdo entender. Começou então um movimento de luta em todo o país pela escola bilíngue para surdos. A comunidade surda exigia um ensino de qualidade com professores fluentes em Libras. Em 2013, foi criada a primeira escola bilíngue para surdos do Distrito Federal, a Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga, com aulas pensadas e planejadas para o ensino da pessoa surda, com professores fluentes em língua de sinais, materiais didáticos visuais próprios para o ensino de qualidade. Claro que ainda surgiram muitas dificuldades, pois a proposta da escola era atender desde a estimulação linguística precoce até o ensino médio e EJA. Era necessário a contratação de professores fluentes de todas as disciplinas. Mas aos poucos, a escola bilíngue para surdos começou a mostrar que é a melhor opção na educação de surdos. Em 2019, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro cede a vez do discurso de posse à primeira-dama Michele Bolsonaro e realiza um discurso em Libras, emocionando aos surdos, que pela primeira vez sentem-se lembrados e valorizados. A intérprete de Libras sai da janelinha quase invisível e passa a ficar ao lado do presidente em todos os seus discursos. Pessoas surdas passam a ser vistas como capazes e ocupam cargos importantes no governo. No MEC, no Ministério de Direitos Humanos. Apesar da lei de Libras, os surdos ainda enfrentam muitas dificuldades na acessibilidade. Faltam cumprir, por exemplo, o direito do surdo de ter intérpretes nos diversos ambientes públicos.
como hospitais, bancos, delegacias e etc. No Brasil, existem mais ou menos 10 milhões de pessoas surdas com diferentes níveis de perda auditiva. A língua de sinais deve ser estimulada o mais precocemente possível, para que a pessoa surda tenha um pleno desenvolvimento nas diversas áreas da vida. Então é isso. Tchau, até a próxima aula.